revelará. Porque nós não derrotamos o inimigo. Amém? Posso ler? Amém? A cura de um jovem possesso. É o 9 a partir do 14, amém? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Versículo 16. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Versículo 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Versículo 18. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Versículo 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Versículo 20. Trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão. Mas se tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Versículo 26. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Versículo 29. Respondeu-lhes Jesus, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Amém ou amém? Vocês estão comigo? Vou orar. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu me anulo, me usa para que nós sejamos abençoados. Unja os corações para que essa palavra entre e dê fruto a 30, 60 e 50, e que o diabo não possa roubar a palavra neles ministrada ou semeada, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar um negócio para vocês. A quarta-feira aqui a gente tem um culto light, busca do Espírito Santo. Amém? Quarta, a oração de quarta é diferente, os louvores de quarta são diferentes, a atmosfera da igreja na quarta é diferente, porque cada culto tem uma palavra, tem uma oração, tem um tipo de adoração. Cada culto tem um tipo tem uma atmosfera. No domingo é um culto familiar, É um culto de salvação, um culto onde a gente vai falar para edificar as famílias, um culto onde a gente vai lembrar que Jesus morreu e ressuscitou. Mas na sexta é um culto de batalha espiritual, uma reunião para libertação. É uma reunião onde nós vamos ouvir uma oração não muito agradável, porque se vocês prestam atenção, só quem ora na sexta sou eu. E a oração é uma oração onde eu confronto o mundo das trevas. É uma oração onde eu chamo os demônios pelo nome, onde eu falo para eles que eu sei onde eles estão, eu sei o que eles fazem. É uma oração que a pessoa que não tem intimidade com a igreja, ou uma pessoa que não tem intimidade com a igreja de libertação, ela vai ficar com medo. E é para dar medo mesmo. Mas uma das coisas que eu aprendi
aprendi, casal, é que Jesus veio ao mundo para fazer 3 coisas: buscar, salvar e libertar. Amém? E não tinha como Jesus salvar as pessoas sem libertação. Amém? Não tem, gente, como uma pessoa toda acorrentada, toda amarrada, toda oprimida pelo diabo ir para o céu. Amém? Não tem. Uma pessoa que é cativa dos espíritos imundos, ela está em cativeiros espirituais, ela não vai para o céu. Porque se você olhar para esses 2 versículos que eu fui inspirado por Deus para pôr na igreja, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, eles não estão aí por acaso. Para ser crente, para eu ser servo por mim, eu tenho que ser liberto. Amém? Eu posso chegar na igreja todo amarrado, e na verdade, ninguém vem para a igreja liberto. Amém ou não amém? Se não precisar de igreja, eu posso chegar na igreja todo amarrado, eu posso chegar na igreja cheio de falando besteira, eu posso chegar na igreja fumando, bebendo, usando droga, eu posso chegar na igreja sendo escravo da pomba-gira, do Zé Pilintra, do tranca-rua, eu chego, né? As pessoas geralmente chegam na igreja, elas chegam na igreja oprimidas por demônios, cara. Amém? Amém ou não amém? Agora, eu chego na igreja sim, mas eu não posso continuar na igreja assim. Eu não tenho como. Não tem como, porque conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que eu conheci Jesus e eu não fui liberto? Não tem como. Eu sou uma prova viva da libertação. Eu passei 1 ano caindo em processo, mas depois de 1 ano, nunca mais eu caí em processo. Amém? Porque quando Jesus liberta, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você ouve falar na Bíblia que de uma mulher que há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue, isso é relatado lá em Lucas. Essa mulher tocou na veste de Jesus, ela tinha um sangramento que não parava, 12 anos, ela perdeu tudo que ela tinha por causa dessa enfermidade, mas quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que ela foi liberta daquela enfermidade. Ela ficou gotejando? A Bíblia diz que a hemorragia estancou por completo. A Bíblia nos relata que tinha um cego chamado Bartimeu que morava em Jericó, onde eu estive. A Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Tentaram calar ele não deu ouvidos, continuou gritando, gritou mais, até que Jesus foi até ele, ou melhor, levaram ele até Jesus, e ele falou, Jesus perguntou, o que você quer? Ele falou, eu quero ver. Jesus falou, então veja. Ele ficou vendo assim mais ou menos, teve que usar óculos, ele ficou mais ou menos míope, ficou com miopia, ele ficou enxergando meio escuro. A Bíblia diz que ele viu. Amém? A Bíblia nos relata um paralítico, eu esqueci o nome do cunhado do Wesley, Jonathan. A Bíblia nos relata um paralítico que ele estava no tanque de Betesda, onde o povo acreditava que quando o anjo descia ele movia as águas e quem pulasse na água primeiro era curado. Mas o rapaz era tetraplégico, só mexia a cabeça. Como que ele ia pular na água? E ninguém jogava ele porque cada um queria o seu milagre. Já viu acreditar? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então todo mundo pulava, deixava ele para lá. E Jesus entrou ali naquele tanque de Betesda, onde eu fui também. E quando Jesus entrou lá, a Bíblia diz que Jesus chegou para ele e falou assim, pega a sua maca e sai andando. Ele pegou a maca e saiu andando. Agora, quando você lê na Bíblia, você não vai parar para analisar. Ele estava há 38 anos paralítico, tetraplégico. Você já viu alguém que há 38 anos não move os músculos? Atrofia, fica fininho. Músculo, ele precisa de movimento. Ele estava há 38 anos ali, ele, no mínimo, ele ia precisar de uns 2 anos de fisioterapia para ele começar a andar. Jesus deu uma ordem para ele, Cida, e o camarada pegou a maca, pegou a cama dele, ele nem questionou, ele pegou a cama, levantou e saiu andando, era sábado.
ele não saiu assim, entendeu? Ele saiu andando perfeitamente. Eu citei esses 3 exemplos, poderia citar outros, para você entender que quando Jesus liberta, faz a obra completa, amém? E uma das coisas que nós temos que entender é qual o processo da libertação, porque todos nós precisamos de libertação, amém? Eu acredito no seguinte, que quando nós chegamos até o Senhor, nós vamos para um processo de libertação até a volta de Jesus, até a glória, mas não é mais aquela libertação grossa, não. Agora é aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós, amém? É diferente, eu vou ficar cada dia mais parecido com Cristo, amém? Mas o fato é que no texto que nós lemos, o texto fala, Vormir, sobre um rapaz, sobre um pai, que ele precisava de uma bênção. O diabo tinha aprisionado o filho dele. E como que o diabo tinha aprisionado o filho dele? O diabo possuía o filho dele. O diabo tomava posse da mente do filho dele. Agora olha que interessante, ele sofria, porque ele é pai, amém? Então, se você tem um filho e ele sofre, você sofre mais que o filho, amém? Sofre ou não sofre? E o texto nos diz o seguinte, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, que os escribas discutiam com eles. Então o primeiro versículo está falando que Jesus estava vindo, estava voltando de uma obra, ele deixou 9 discípulos ali, e ele estava vindo de uma obra com o restante dos discípulos, amém? E os outros 3, e o texto diz que eles chegaram, tinha uma multidão, tinha um povo ali, e estava conversando com os discípulos, estava discutindo com os discípulos de Jesus, e Jesus, ele se interessou por aquela conversa, e os que estavam ali discutindo, eram escribas, e aí você pode não entender o contexto profundo do que é escriba, amém? Nem é necessário, você só precisa saber que escriba é um pastor, amém? O escriba ele é um profundo conhecedor da Torá, ele é alguém responsável pelo altar, o escriba ele traduz, ele é responsável por traduzir, manter a tradução da Torá viva, ele é alguém espiritual, amém? E eles estavam discutindo. Agora olha o versículo 15, e logo toda a multidão ao ver Jesus tomada de surpresa, por quê? Porque eles não esperavam que Jesus chegasse ali, correu para ele e o saudava, né? E aí Jesus, chamou Adonai, né? E olha o que continua falando. Então, versículo 16, então ele perguntou, interpelou, Jesus virou ali para aquele povo e perguntou para eles, o que está acontecendo aí? Ele perguntou para os escribas, o que está acontecendo aí? E o texto vai dizer o seguinte, versículo 16, então Jesus interpelou os escribas, que é que discutisse com os discípulos? Jesus falou, o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Amém? E no versículo 17, um dos escribas, olha que interessante, por isso que é bom a gente ruminar o texto, a gente pegar o texto, e um dentre os escribas, um dentre a multidão, respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Ele falou assim, um deles, um dos escribas, né? Falou assim, mestre, eu trouxe o meu filho possesso para os teus discípulos. Meu filho está endemoniado, Cramunhão entrou nele. O diabo pegou meu filho, né? E aqui por filho você pode traduzir vida financeira, vida sentimental, saúde, sonhos, projetos, vida espiritual, amém? Você pode traduzir por tudo isso. E o rapaz responde para ele, olha, e um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, versículo 18, e este, onde quer que o apanha, lançam por terra e ele espuma, arranja os dentes, horrilha, e vai defiando. Então o pai Jonatas está descrevendo para Jesus. Ele falou, ele fala, eu trouxe meu filho que está com problema, está endemoniado, e esse demônio pega ele, onde quer que ele pegue o meu filho,
ele lança o meu filho no chão, meu filho rilha os dentes, espuma, né? E eu não sei o que fazer. E então o que ele está falando? Eu estou vivendo uma situação, minha irmã Vera, que eu não tenho condição, não tenho solução. Por isso eu trouxe ele para os teus discípulos. Amém? Agora a pergunta é: por que esse homem levou o filho dele para os discípulos? Porque os discípulos andavam com Jesus. E eles, quando esse homem viu os discípulos, ele falou: eles podem me ajudar, porque eles andam com Jesus e eles têm autoridade. E ele não estava errado, como nós vamos ver mais a seguir. Amém? Mas olha aqui a decepção. Roguei, na parte B do versículo 18: roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Olha para você ver que interessante. Eu roguei aos teus discípulos que expulsassem o demônio, e eles não puderam. Olha que interessante. Jesus deu autoridade para os discípulos, assim como Jesus nos dá autoridade. Amém? Lucas 10:19: eis que vos dou autoridade para poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que são demônios, e toda a força do maligno, e nada vos causará dano algum. A autoridade de Jesus, ela cai sobre nós. A unção de Jesus cai sobre nós. Quando as pessoas nos veem, elas veem uma porta de escape. Elas veem Jesus. Amém? Só que o pai do jovem está falando aqui, ele explicou a situação, ele explicou que foi roubado dele, o que estava na mão do diabo. Ele falou: só que é o seguinte, os seus discípulos não puderam fazer nada. Amém? Agora, quando nós vamos continuar o texto, né? E ele fala para Jesus o seguinte: eu implorei, rogar e implorar. Ele fala: Wesley, eu implorei. Ele chegou e, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Jesus, liberta meu filho. Eu implorei aos teus discípulos. E aqui eu quero parar nesse versículo. Eu quero que você entenda algo. Às vezes nós crentes erramos, porque ao invés de falar com a cabeça, a gente fala com a calma. Amém? Eu aprendo muito com aquela mulher sunamita, que quando ela fez um quarto de alvenaria para o profeta Eliseu, colocou uma mesa, uma cama, um candeeiro, uma botija de água, ela agradou o homem de Deus, e ele profetizou o filho na vida dela, que ela já era avançada de idade, mais ou menos, ela não tinha filho, e ela teve um filho, só que o menino morreu. Ela colocou o menino na cama, que era o problema dela, e foi até atrás do homem de Deus. Quando ela passou pelo caminho, todo mundo perguntava: e aí, o que está acontecendo? Onde é que você vai? Ela falou: vai tudo bem. Por que ela não falou para ninguém? Porque ninguém podia ajudar. Nenhuma daquelas pessoas podia trazer a solução. Então nós temos que aprender a ir na fonte. Amém? Nós temos que aprender. Então nós como cristãos, se nós temos um sacerdote sobre a nossa vida, quando nós vamos viajar, temos que pedir a bênção. Ore por mim, eu vou viajar, me cobre de oração. Quando nós vamos fazer um negócio, nós precisamos chegar no nosso sacerdote e falar para ele: eu vou fazer um negócio, me ajude em oração para eu não ser enganado, para dar tudo certo. Se você, qualquer coisa que você vá fazer que tiver um grau de importância, peça oração. É para isso que o sacerdote existe. Fale com ele, você vá na fonte, no cabeça. Amém? Talvez esse pai do garoto não sabia disso. Amém? Não tinha sido ministrado. Vamos lá. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vou ter que suportá-los? Trazei o menino, traz o garoto aí para mim. Versículo 19. O que Jesus está falando? Jesus já está dando uma dica aqui, Jennifer, Wesley, Marina. Jesus está dando uma dica aqui, Anilson. Faltou fé. Faltou fé. Agora a pergunta é: faltou fé da parte de quem? Dos discípulos ou do pai do menino? Respondo para você: de todo mundo. Amém? Mas principalmente dos discípulos. Jesus já está dando um toque aqui, Jonathan. A obra não aconteceu porque faltou fé. E aqui eu quero falar um negócio para você. Você sabia que para expulsar o mal da nossa vida a gente precisa crer nele? Você precisa acreditar. Você vai, apóstolo, que é heresia, não é não. Você precisa acreditar que o mal está na sua vida para você expulsar. Porque o mal, ele tem uma personalidade. Amém? Deixa eu falar um negócio para você.
você precisa saber que tipo de demônio está atuando na sua vida, para você olhar para ele e falar em nome de Jesus, sai da minha vida, amém? Você precisa saber, porque você não pode, se você falar genericamente. Uma vez, eu estava vendo o pessoal expulsando uma igreja, e um falava assim, sai, o outro falava, está amarrado, o outro falava, fica, o outro falava, o demônio ficava doido, falava, o que eu vou fazer, gente? Né? Não é brincadeira não, é sério. Então cada um dá uma ordem de comando, o demônio vai aqui que eu obedeço, né? Então Deus é Deus de ordem e decência. A gente precisa saber como lutar, como batalhar, como fazer as coisas, amém? Então Jesus está falando aqui, ó, vocês não têm fé, gente, por isso que não aconteceu o milagre. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Agora vamos para o 20. Aí ele vai e pede para trazer o menino, e trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente, o demônio, né, o encosto, imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando, ou seja, rolava no chão, amém? Então aqui nesse versículo 21, eu quero te falar outra coisa, no versículo 20, eu quero te falar outra coisa, um outro segredo, outra pérola que está nesse texto. O pai estava com o filho possesso, quase morrendo, e eu quero te falar o seguinte, isso que o garoto passava era uma epilepsia maligna, amém? Nem toda epilepsia é maligna, mas essa era maligna, amém? Essa epilepsia, o que está descrevendo no texto é epilepsia, ranger os dentes, espumar, rolar, perder a consciência. O demônio fazia ele ficar epilético, amém? E quando ele veio, eu esqueci o nome da irmã do Wesley, Gabriela. Quando o garoto vem, Gabriela, quando o demônio vê Jesus, ele vai pegar o garoto e jogar no chão, ele vai ficar violento. Agora, o que eu aprendo com esse texto? Sempre piora antes de melhorar. Sempre piora. Na hora que o demônio que estava no garoto viu Jesus, ele pegou o garoto, jogou no chão, ele ficou mais violento ainda. Então, isso quer dizer o seguinte: tem gente que fala assim, apóstolo, quando eu estava no mundo, eu não tinha os problemas que eu tenho hoje. Apóstolo, agora eu estou sendo perseguido. Apóstolo, agora a luta é maior. Agora, não é não, gente. É porque antes você estava anestesiado. O diabo não deixava você ver, para você entender que você estava passando por lutas que você não tinha vitória. Mas agora você tem vitória, porque agora você se colocou de pé. Sempre é mais escuro antes do amanhecer, gente. Sempre vem a tempestade antes da calmaria. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Posso ouvir glória a Deus? Então, toda vez que você procurar Jesus, toda vez, o texto está querendo ensinar isso, toda vez que eu procurar Jesus, vai piorar, pelo menos por um tempo, amém? O demônio ficou furioso. Mas por que o demônio ficou furioso? Porque agora ele sabia que ele tinha pouco tempo, agora ele sabia que ele ia perder, amém ou amém? Você já passou por isso? Você começou a buscar Jesus e ao invés de melhorar, piorou? Comigo também. Você não é o único não, amém? Mas depois melhora, amém? Onde eu parei? Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Jesus quer saber, né? Jesus quer ir na raiz. Desde a infância, respondeu. Quando eu vou fazer a libertação, eu faço uma ficha, e nem tudo Deus me fala. É bom a gente saber a história pregressa da pessoa, para a gente poder saber que demônio atua na vida daquela pessoa. Quando eu chego numa cidade que eu vou fazer missões, antes de começar a obra, eu vou para um lugar isolado e oro e peço para Deus me revelar que principado opera naquela cidade. Então, enquanto os principados operam nas cidades, demônios operam contra pessoas, amém? Se eu te perguntar, quantos demônios você acha que existe para cada habitante da terra? Eu falo, eu não quero que você faça conta não, amém? Mas, quando eu fiz o seminário Ágape, eu aprendi que para cada ser humano, só para não ficar por baixo, para cada ser humano tem destacado do inferno 2 demônios, só para perseguir o ser humano, para cada ser humano. Só para fazer, matar, roubar e destruir na vida dele. E se a pessoa é cristã e sai da presença de Jesus,
Quando ele sai, ao invés de 1, vão ser 8. Porque aquele 1 que saiu volta e traz mais 7 com ele. Então são 8. Só que não são 8, na verdade. Aí existe uma outra continha. Mas só para você entender como que a luta é ferrenha. Amém ou não amém? Então Jesus perguntou. Jesus perguntou para o pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Então era muito tempo, desde a infância. Amém? O garoto já sofria. Versículo 22: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Logo se vê que esse pai não conhecia Jesus. Amém? Ele vai falar para Jesus: Pedro, ele está querendo destruir meu sonho, está querendo destruir meu projeto, está querendo destruir minha família, está querendo destruir minhas realizações. Mas se tu podes, Jesus, ele falou: Jesus, esse nome tem poder. Se tu podes, faz alguma coisa. Ao que Jesus vai olhar para ele, Maria, e vai falar assim, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tem um ponto de exclamação aqui, tem um ponto de exclamação. Aqui está um ponto de interrogação, na minha tem um ponto de exclamação. Se podes, Jesus vai dizer: se podes? Por que Jesus vai falar isso? O que é impossível para o Filho de Deus, para o Deus encarnado, Se podes, tudo é possível ao que? Então Jesus vai falar para ele, igreja, que o segredo não está aí. O segredo não está em Jesus, o segredo está em. Deixa eu gastar um pouquinho de tempo aqui nessa pedra. Tem muita gente dentro da igreja. A igreja ela é dividida em 2 grupos: o grupo que conquista e o grupo que não conquista, o grupo que se santifica e o grupo que não se santifica, o grupo que vai e o grupo que fica. Amém? E tudo isso acontece porque um grupo tem fé e o outro não. Amém ou não amém? Vocês entenderam? Um grupo tem fé e o outro não. A fé, ela é tudo. Se você parar para ler os textos, você vai ver lá, apóstolo, que quando Jesus curava, Jesus não falava assim: eu curei você, eu sou o cara, entendeu? Eu tenho poder mesmo, eu sou o Emmanuel, eu sou Deus encarnado aqui na terra, entendeu? Não tem para ninguém. Ele falava isso. A tua fé te curou, a tua fé te. Então, onde é que reside o poder? Na fé. Amém? Então, qual é o problema? Por que eu não conquisto? Porque me falta fé. Amém? A Bíblia até diz que tudo que não é por fé é pecado. Às vezes, e é possível eu estar cheio de fé e de repente eu ficar vazio? Só eu dar ouvido ao diabo. Amém? É só eu dar ouvido ao diabo. Porque o que o diabo quer roubar de mim e de você é a fé. Porque ele sabe que a fé é poderosa para agir. Amém? A fé, ela opera um milagre. Amém? A fé faz acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Amém? Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não vemos. É a fé. Amém? A Bíblia é redundante mesmo, ela é didática, é repetitiva. Então vamos lá, onde eu parei? E imediatamente o pai do menino exclamou. Ele gritou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Como que é isso, casal? Ele crê ou não crê? Eu creio, Jesus, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ele foi humilde. Eu falei: Jesus, a minha fé, entendeu? Não é essa Coca-Cola toda não, mas me ajuda. Porque ele estava errado? Não, porque fé é dom de Deus. Ninguém tem fé naturalmente. A fé é dom de Deus. Ele está falando: Deus, eu quero fé, me dá fé. Quero acreditar que vai acontecer. Amém? Deixa eu falar um negócio para você aqui, algo interessante. Quando você aponta a lua para o medíocre olha para onde? Para o dedo. Porque a mediocridade leva a pessoa a olhar porque é pequeno. A fé te faz olhar para a lua. A fé te faz olhar para fora. A fé te faz acreditar naquilo que ninguém está vendo. A fé te faz entender que Deus pode te dar. Amém? Aquilo que ninguém acredita que você vai receber. Amém? Como é que você crê? Eu creio, eu sinto, eu estou grávido disso. Eu estou gerando isso dentro de mim.
Eu sei que a minha libertação vai chegar. Eu sei que minha hora vai chegar. Eu sei que eu vou vencer. Eu sei que Deus vai me usar. Eu sei que as portas se abrirão. Eu sei que minha família será restaurada. Eu sei que haverá mudança na minha casa. Porque eu creio. Amém? A fé é uma mulher grávida, gente. Amém? A fé é uma mulher grávida. Vou te explicar por quê. Porque a fé tem que ser gerada. Amém? Amém ou amém? Então vamos lá? Vocês estão comigo aqui? Onde eu parei, gente? Vou para o 25 agora. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. A multidão estava falando: será que vai acontecer alguma coisa? Será que ele vai conseguir libertar esse rapaz? É isso que a multidão estava fazendo. A multidão sempre vai duvidar. Amém? A multidão sempre vai duvidar. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Jesus vai repreender o espírito imundo. O espírito é o que, gente? Imundo. Agora olha que interessante. Lembra que o pai falou que esse espírito imundo, ele atacava o garoto desde a infância? Tinha uma porta aberta na vida do garoto, que essa porta aberta era através da hereditariedade. Mas olha que interessante, olha como Jesus é sábio. Vendo Jesus que a multidão concorria, discutia se ele ia ou não curar o garoto, libertar, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Quem foi que falou que o espírito era mudo e surdo para Jesus? Quem falou? Parece que engoli ele. Quem falou que o espírito era mudo e surdo? Ninguém. Jesus está revelando aqui. Jesus sabe a natureza do demônio. Ele vai falar espírito mudo e surdo. Agora uma outra pergunta: como que esse espírito mudo e surdo ouviu Jesus? Ele é mudo e surdo. Como que ele ouviu Jesus repreendendo? Porque no mundo espiritual não existe surdez nem mudez. O demônio deixava o menino mudo e surdo para que ele não falasse, porque a palavra liberta. Ele ia pedir socorro e ele não ouvir, para que a palavra não entrasse no ouvido dele e ele pudesse entender que Jesus liberta. Então muitas vezes o inimigo vai trabalhar assim. Ele vai tentar deixar a pessoa surda e muda, não no sentido de não falar, mas a pessoa não vai entender as palavras de Deus e não vai declarar a palavra de Deus, e com isso o reino das trevas ganha, pelo menos por um tempo. Amém? Então quando você entende a palavra de Deus, você declara a palavra de Deus, você acaba com as trevas. Amém? Amém ou amém? Versículo 26, no 25 ainda: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Jesus fechou a porta para o demônio. Sai deste jovem e nunca mais volte a ele. Jesus é um sacerdote sábio. Ele fechou a porta, porque se deixar a porta aberta, eles voltam. Amém? Sai desse jovem e jamais. Isso é que acontece quando você faz cura e libertação. As portas são fechadas. Amém? Versículo 26. E ele, clamando, gritando, e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Versículo 26. Deixa eu falar um negócio para você aqui, presta atenção, outra pérola. Vai chegar uma hora na sua vida que Deus vai começar a fazer uma obra. Jesus vai começar a mudar a sua história, mudar a sua vida. Jesus vai começar a libertar aqui, libertar ali. Ele vai começar a mexer em áreas da sua vida. Amém? Quais são as áreas da nossa vida? Espiritual, sentimental, emocional, material, físico e ministerial. Qual é o trilho que as outras áreas andam? Vida sentimental. Amém? Então, quando eu provo para você, se você não vai bem na vida sentimental, você não consegue adorar a Deus, você não vai bem nas finanças. Quando um casal está se divorciando, a primeira coisa que acontece é tristeza, depois finanças, saúde, sim ou não? Então todas as outras áreas andam na área sentimental, inclusive a espiritual. Amém? Então, Jesus aqui, quando o inimigo vai sair dele, vai sair do garoto, perdeu. O inimigo grita e ele vai sair do garoto. Eu quero que você entenda o seguinte: agora o garoto fica no chão como morto.
Haverá muitas vezes, vai acontecer na nossa vida, muitas vezes, quando Deus estiver trabalhando, que vai ficar tudo em silêncio. Você vai até achar que Deus não está te vendo. As pessoas vão dizer, Deus abandonou ele, Deus abandonou ela. Ele não está vendo, não está acontecendo nada. E até mesmo você vai falar, não, Deus não me abandonou. E agora? Não está acontecendo mais nada. Engano seu. Engano seu. Podem achar o que quiser, mas Deus trabalha no silêncio. Amém? Deus está fazendo a cirurgia. Deus está fazendo a obra. Deus está operando em seu favor. E Deus não precisa que ninguém veja. Amém? Deus só precisa que as pessoas vejam o resultado. Amém? Já viu aquele louvor lá? Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Amém? Lá fala que Deus trabalha no silêncio. No silêncio aprendi que Ele estava a trabalhar. Ou seja, Deus trabalha sem que você ouça barulho. Amém? Amém ou amém? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E ele, clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto. O garoto, né? A ponto de muitos dizerem, morreu. Muita gente vai falar, você não vai ter vitória não. Esquece, né? Não vai acontecer nada. Você foi enganado. Você foi iludido. Não adiantou nada ser nos cultos, ser na igreja. Você perdeu tempo. Vão achar que Deus te abandonou. Vão achar que você nunca mais vai levantar. Mas olha o que vai acontecer aqui, ó. Mas Jesus, versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Ponto final. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele. Na hora que tudo estiver prontinho, na hora que tudo estiver aplanado, na hora que estiver tudo construído, quando Deus olhar e falar assim, agora eu vou entregar para ele, é ele, Deus verdadeiro, o grande El Shaddai, o Jeová Jireh, o Deus que proveu, o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Jeová Shalom, o Deus da paz, o Elohim, Deus é Senhor, amém? É ele que vai te tomar pelas mãos e vai te levantar e vai te introduzir na sua vitória. Amém? Você vai aplaudir o Senhor? Amém? Você vai aplaudir o Senhor? É Ele! Agora! Amém? Oh, aleluia! Agora olha que tremendo. Versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, escondido lá, por que não podemos nós expulsar? Os discípulos estão perguntando, Jesus, por que nós não podemos expulsar o demônio? Versículo 29, Jesus lhes respondeu, eu estou colocando Jesus lhes respondeu, esta casta não pode sair senão por meio de oração e gente, igreja, eu quero que isso fique gravado no seu coração. Existem castas de demônios. O que é casta? É qualidade. No inferno, a hierarquia demoníaca é a seguinte: principado, potestade, príncipe das trevas e poderes espirituais da maldade, que são os demônios ralé. Jesus está falando para os discípulos, não, vem cá, por que nós não podemos expulsar se a gente recebeu o poder e a autoridade da sua mão? Nós fizemos uma viagem missionária, expulsamos demônios, curamos enfermos, e esse aí nós não podemos. O que aconteceu? Jesus vai falar para os discípulos isso aí, porque esta casta, Jesus lhes advertiu, esta espécie, esta casta de demônios só é expulsa, expelida com oração e... Então nós temos que entender no espiritual que eu não posso enfrentar demônio de qualquer maneira. Para enfrentar o mundo espiritual, Anilson, eu tenho que ter santidade. Para enfrentar o mundo espiritual, eu não posso praticar o que os demônios aprovam. Deixa eu contar um testemunho rapidinho para você, para a gente orar. Eu vou fazer uma oração forte com você aqui, para a gente ir embora. Hoje eu vou orar com você, para te despedir. Amém? Eu estava tendo um culto, eu já falei isso aqui. Eu vi várias vezes acontecer isso. Estava tendo um culto e uma mulher caiu possessa. E o obreiro foi lá e o anjo da igreja, ele falou assim, ó, sai daí, deixa que eu vou aí. Quando ele desceu do altar, que ele se encaminhou para expulsar o demônio da mulher, o demônio abriu o olho,
olhou para ele e falou: não vem não, que a gente anda juntinho. Vem não, que eu sei o que você faz. E sabe que demônio estava na mulher? Uma bomba gira. Falou para ele assim: não vem não, que a gente, ele rapidinho voltou para o altar. Ele sabia que não ia ter autoridade para expulsar aquele demônio. Se você bebe e fuma, você pode expulsar o Zé Pilintra? Não tem como. Assim como se você não é dizimista fiel, você não tem autoridade para repreender o devorador. Porque lá em Malaquias 3,10 diz que o demônio, o devorador, o gafanhoto, o devorador, só é repreendido com dízimo. Amém? Então tem que entender que tipo de demônio está atacando minha vida. Amém? Que casta de demônio? Porque se eu praticar o que ele faz, eu não posso repreendê-lo. Amém? Então, Jesus está explicando aqui, para você expulsar essas pestes, essa qualidade, essa casta de demônio, você tem que ter duas coisas, além da fé. Você tem que ter oração e jejum. E ninguém ora e nem jejua se não tiver fé. Amém? Tudo que você faz na igreja, na presença de Jesus, João, é com fé. Amém? É com fé. Então, tem uma coisa que você tem que pedir para o Espírito Santo te encher. Você tem que falar para o Espírito Santo: me enche de fé, para eu orar, jejuar e ter santidade. Amém? Deixa eu falar um negócio para você. Uma pessoa que não tem uma vida, que tem brechas no muro na vida espiritual, não pode ir para o campo de batalha, não pode expulsar demônio. Pode? Não pode, gente. Uma pessoa que, apóstolo, não é bem assim. Já vi gente falando, a pessoa ela vai falar em nome de Jesus. Mas como você vai usar o nome de Jesus se você não tem vida com Jesus? O diabo vai respeitar? Não. É a mesma coisa de você sacar um cartão Infinity sem crédito. Embora ele seja Infinity, mas você não tem crédito lá. Ele vai cantar na maquininha? Não vai. Não tem como. Eu tenho que entender o seguinte: para eu ter autoridade no nome de Jesus, eu tenho que ser conhecido por Jesus. E para eu ser conhecido por Jesus, eu tenho que ter a autoridade de Jesus na minha vida. Eu tenho que andar em santidade. Amém? Lá em Atos, a Bíblia relata que 7 filhos de um sacerdote chamado Cefas foram expulsar um demônio. E eles falaram: em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele. O demônio virou para eles e falou assim: eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E acabou com eles. Então, eu não posso usar o nome de Jesus, Vormir, se eu não tiver uma vida no altar. Amém? Eu tenho que ter uma vida no altar. Então eu quero que vocês coloquem de pés, em nome de Jesus. Amém? Glória. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Qual é o nome dessa campanha? Solta o que é? Meu. Então aí a gente sabe o que o diabo aprendeu. Casa, a casa, a família, empresa, ministério, chamado. E aí você pode pôr vida sentimental, saúde. O que o diabo aprendeu? Nós estamos, hoje é a quinta sexta-feira, apóstolo? Nós estamos indo para terceira. Hoje é o quê? Terceira. Hoje é a terceira? Hoje é a terceira, então ainda tem 7. Amém? Então, nessa campanha, ainda tem 7 não? Ainda tem 4. Amém? É a unção. Nessa campanha, nós estamos batalhando para quê? Nós estamos declarando que o diabo vai soltar o que é meu. Vai soltar o que é meu. Amém? Eu vou entrar no terreno do inimigo. Tem que soltar. Amém? Porque eu tenho autoridade. Deus me deu autoridade. Amém ou amém? Amém. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que você